Fala pessoal, a gente está começando aqui hoje o nosso primeiro DomoCast, episódio 1. Episódio 1, né? Até que enfim esse podcast saiu, hein? Até que enfim. Pô, a gente tá falando desse podcast desde... Na verdade, você começou com a ideia... Eu falo da ideia de ter um podcast desde 2017. Não, é muito tempo. Muito tempo. Mas o legal de ser há muito tempo, e a gente ter começado agora, é que é um exemplo para quem tá vendo de que vale a pena você não desistir das coisas que você acredita, dos seus sonhos, né? Com certeza. Cara, eu já chamei tanta gente. Cara, vamos botar o podcast junto, vamos fazer alguma coisa assim. E as coisas não deram certo, é porque tinha que ser eu e você aqui nesse nosso DomoCast. Porque sempre tem um doido que compra a ideia do outro. Sempre tem. Sempre tem um maluco que fala, se esse cara vai nessa direção, eu vou com ele. Se bem que quando o cara compra a ideia é porque, de alguma forma, o marketing foi bom. Foi bom. O marketing foi bom. E eu tô feliz demais de que esse primeiro episódio, a gente pode estar aqui fazendo ele junto. Eu tava vindo de um caminho pra cá, conversando com o Fábio, que tá aqui acompanhando a gente, nesse primeiro episódio, e vim falando pra ele o seguinte: Fábio, se cerque de pessoas que te motivam a construir as coisas que você acredita que você pode conseguir, porque senão você não vai sair do lugar. Mas à medida que você se cercar desses caras, aqueles malucos, sabe? Que você fala pro cara, ó, amanhã eu vou me candidatar a presidente e eu tô pensando em ser o presidente dos Estados Unidos, né, do Brasil. O cara fala, legal, então eu vou querer ser o ministro, alguma coisa lá junto com você. Tamo junto. O cara que compra o barulho do outro. Então eu tô muito feliz de estar com você aqui, cara. Maravilha, tamo junto. Quer se apresentar pra galera? Porque eu nem me apresentei ainda. Meu nome é Newton, né? Sou empresário, sou amigo do Jardel e a gente tá com esse projeto aí. E a gente gosta muito de falar de espiritualidade e de empreendedorismo. Sim. Né? Então a ideia do DomoCast, né, do Domo Podcast, é justamente a gente trazer, né, temas variados, né, dentro dessa temática, tanto do empreendedorismo como da espiritualidade. Contando, né, no caso aqui hoje está só nós dois, né, a gente vai fazer um bate-bola só nós dois, nos outros episódios a gente vai ter convidados, mas hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui entre a gente e vamos ver o que vai sair aqui, né? E assim, trocar ideia, porque a gente sempre troca ideia, né? Quando fala, cara, vamos começar um negócio, montar um podcast, vai ligar as câmeras, parece que a coisa não vai sair, mas eu acho que a gente tá indo bem até agora. Não, tá legal. Pro primeiro tá bom, né? Pra primeira vez que a gente tá gravando alguma coisa assim, eu acho que vai ser interessante demais. Cara, por que DomoCast, né? DomoCast é mais um empreendimento da Domo, né, que eu vou apresentar hoje aqui, daqui a pouco no decorrer dessa conversa a gente vai falar muito sobre a Domo, que é a nossa agência. DomoCast é um lugar que a gente quer trazer as pessoas para gerar um networking, para fazer uma propaganda interessante para alguns clientes. Como a gente está aqui para falar de marketing, né, como um bom marqueteiro, ou pelo menos como alguém na estrada para ser um bom marqueteiro, eu quero que os meus clientes tenham uma boa autoridade. E hoje, uma das melhores formas de gerar essa autoridade é no podcast. Então, tá aí, DomoCast. Então, pessoal, ele ficou meio tímido para falar o que é, mas na verdade o Domo é porque, né, ele acabou aí há pouco tempo, ele montou uma agência, né, que chama Domo Agência. E é uma agência de marketing, né? E então a gente está linkando, ele está fazendo isso. Vamos fazer o DomoCast e já linkado nisso, porque é muito legal essa proposta que você está tendo, né? De montar uma agência de marketing. Eu até queria saber por que você decidiu montar uma agência de marketing, né? E é muito legal. Acho que seria interessante você falar isso pra gente. Cara, a vontade de ter uma agência de marketing veio de alguns resultados que eu tive nos últimos meses, atendendo alguns clientes e prestando serviços de marketing. Porém, eu comecei a perceber que a demanda dos clientes era maior do que as coisas que eu já estava oferecendo. Então, eu falei, poxa, tá na hora de oficializar essa agência, né? Aí os clientes começam também, poxa, tem como ter nota fiscal? Aí você já começa a ter como... Você começa a precisar de pensar nisso, nas coisas, como você vai fazer ali. E eu queria falar um negócio interessante, cara, que a gente conversou, que é por que o nome Domo, né? O nome Domo eu dormi e comecei a pensar assim, poxa, vou construir uma agência, qual nome eu coloco para essa agência? E aí eu tinha assistido um filme... era uma série que chamava Domi, que é Domo em inglês, né? E essa série foi uma das... Eu não assisto muito a TV, mas foi uma das séries que mais me prendeu, assim, porque era a ideia de uma
cúpula, né? De uma cápsula que caía sobre uma cidade e as pessoas que estavam naquela cidade eram, de certa forma, protegidas por aquela cápsula. Dentro do contexto do filme, tem um ambiente negativo, mas eu pensei, cara, é isso que as pessoas que eu tenho visto na rua que tentam gerar seu próprio conteúdo, tentam fazer seu próprio tráfego pago, tentam gerar os seus próprios criativos. É isso que eu percebo que elas precisam, de um lugar, de um ambiente seguro, né, que consiga transmitir segurança. Aí ali eu escrevi o branding, eu escrevi o branding da marca. E no outro dia mandei pro designer de manhã, e aí eu já olhei que o domínio estava liberado, já fui fazendo essas conferências aí. E te mandei de manhã, não sei se você vai lembrar, te mandei de manhã e falei, cara, esse nome Domo é legal, o que você acha? E aí aconteceu um negócio que eu queria que você falasse, que você mandou pra mim a resposta. Porque quando você mandou, né, a questão do Domo, eu falei, pô, muito legal esse nome. E Domo é uma proteção que tem em Israel, né? Em Israel. É o sistema de segurança de Israel. E eu falei, pô, legal e tal, sobre isso e tudo. E você falou, pô, é esse nome. Mas é muito legal porque quando a direção vem de Deus, é bom, né, cara? Que a gente fica... Cara, te dá, assim, uma segurança e uma paz, né? Nos negócios, a gente às vezes se perde porque a coisa acontece tão rápido todo dia. Mas, independente do que for, a pessoa tem que estar com o espiritual alinhado, buscando uma resposta, uma direção de Deus, para ela não se perder nesses projetos, sabe? E eu acredito o seguinte: tudo que você buscar em Deus, buscar uma ajuda em Deus, você vai encontrar, né? Eu convivo com vários clientes e às vezes eu percebo o seguinte, pô, essa pessoa está um pouco desesperada, está um pouco assustada, com medo de fazer o que quer fazer, mas essa pessoa tem tanta capacidade, tem tanto potencial. O que falta na pessoa é esse equilíbrio que a gente sempre busca entre o espiritual e o empresarial, né? Entre a fé e os negócios, a coisa caminhar organizada. E Domo é o fruto disso. E eu fiquei impactado quando no outro dia você falou, cara, Domo é o sistema de proteção antimísseis de Israel, né? Porque no filme Domo era uma proteção também pra mim, no início da série ali, né? Legal demais isso aí. Cara, vamos começar com algumas perguntas? Vamos lá. Tô muito feliz de estar com você aqui, mas eu queria fazer alguma... Né? E vai ter que conseguir sim. Vamos lá. Manda pergunta difícil não, manda coisa fácil. Já que a maioria dos meus clientes são empreendedores, microempreendedores. Alguns ainda estão só no CPF, nem registraram o seu CNPJ ainda, mas já são empreendedores, né? O que define o empreendedor não é o CNPJ, né? A capacidade da pessoa de criar um negócio, de trazer mais pessoas para o negócio. Então eu queria que você falasse como foi o seu início como empreendedor. Puxa desde, sei lá, quer puxar da infância, quando você vendia picolé, qualquer coisa. Se você quiser puxar das coisas dos últimos anos aí, fica à vontade. Mas traz aí uma lição pra galera sobre o empreendedorismo. Então vamos lá. Eu comecei, na verdade, comecei a trabalhar com 17 anos. Eu comecei até tarde, né? Você falou assim, traz a sua infância ali, você vendeu picolé. Eu vendi picolé com 11. Essa fase aí eu não tive não e tal. Eu fiquei estudando até os 17 anos eu tinha formado ali o 2º grau, né? E foi quando eu vim para Belo Horizonte. Eu morava no interior, morava em Montes Claros e tal, vim para Belo Horizonte. E engraçado que foi o seguinte, antes de eu falar como é que foi a minha jornada de, né, empreendedor, eu vou começar um pouquinho, por quê? Que eu acho que é muito interessante o que eu vou falar para quem está começando, ou para quem, aliás, nem para quem está começando, para quem está sonhando em abrir o seu negócio. Nem iniciou ainda. Nem iniciou. Mas não dorme sem pensar naquilo. Mas não dorme sem pensar, porque isso tá dentro da pessoa, né? Sim. E com 17 anos eu cheguei aqui, então eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego, office boy. Trabalhar de office boy e tal, não era uma coisa, pra te falar a verdade, eu não queria muito trabalhar de office boy, porque eu achava que, eu queria estudar, fazer uma faculdade, que queria uma coisa melhor. Mas aí eu aprendi a minha primeira lição, né, cara? Entrei como office boy, deixei um pouco o orgulho de lado. E engraçado que aconteceu uma coisa, que quando eu entrei nessa empresa, em um ano, eu entrei como office boy e no período de um ano eu era gerente administrativo. Ou seja, em um ano, eu de office boy eu virei vendedor, depois fui para o escritório, virei auxiliar administrativo e depois eu virei gerente administrativo. Aí, por que foi rápido? O que aconteceu? Cara, pode ter sido fatores de coisas ali que aconteceu, saiu um fulano, eu estava ali, mas o que definiu? Foi eu estar preparado. E uma coisa que aí eu queria falar, né, para as pessoas aí que estão querendo empreender, que hoje trabalham em outras empresas. Se você está trabalhando em outra empresa, seja o melhor. Por quê?
Porque se você for o melhor, se você for bom para a empresa, quando você montar o seu negócio, você vai ser bom para o seu negócio. Legal. Isso é muito interessante, porque se o cara for um cara preguiçoso para trabalhar na empresa dos outros, ele vai ser preguiçoso para trabalhar na dele. Se ele for um cara procrastinador na empresa dos outros, ele vai ser procrastinador na empresa dele. Então, o que eu pensei? Eu entrei e falei, cara, eu sou office boy, vambora, vou ser o melhor office boy. E fui. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui sendo o melhor e tudo, e trabalhei. Bom, enfim, aí eu vou saltar um período disso aí, porque eu quero falar do meu início empreendedor. Eu acho que eu trabalhei para CLT, eu acho que duas vezes, foi esse emprego, depois teve o outro, e acabou. Aí eu comecei a empreender algumas coisas. Sim. Mas eu vou falar de um tempo pra cá, que é meu negócio, meu último negócio, vou falar assim, né? Porque teve algumas coisas que eu montei e que umas deram certo durante um tempo, não deu, por várias coisas que eu não sabia e que eu fui aprendendo, que hoje, que serviu de bagagem pra gente estar aqui hoje trocando ideia. Porque é interessante isso. Tudo tem um começo, né? Tudo tem que ter um começo. Esse é o primeiro, a gente gagueja 1, 2, 3 palavras, por mais que você fique à vontade para trocar ideia o dia inteiro, chega para um cliente, vende um produto, apresenta uma proposta, a gente está mais seguro para fazer aquilo, mas quando liga as câmeras, a gente fica um pouco inseguro, mas tudo tem um começo. Tudo tem que ter um começo. E tem que fazer. Tem que fazer. E você fica bom fazendo. Não tem como pular o processo. Não tem jeito. Bate o dedo assim, pronto, não tem jeito. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei, cara, foi difícil demais. Por quê? Primeiro, comecei um negócio sem capital. Né? Tinha, assim, pouco capital, então não tinha caixa. Comecei um negócio que eu não conhecia, e isso eu não aconselho pra ninguém, eu tô falando aqui. Hoje é legal eu falar isso, porque eu não tinha um plano de negócio. Sim. Era um ramo que eu não conhecia. Porque geralmente a pessoa trabalha no ramo e fala, vou montar um negócio aqui que eu domino, eu conheço. Tem experiência, né, naquele ramo. Não conhecia nada. Sabe por que eu montei? Porque eu vi um amigo falando que aquele negócio era legal, estava dando dinheiro. E eu falei, cara, eu quero mexer com isso. E aí fui. Beleza, então foi muito difícil, porque você abriu um negócio sem dinheiro, sem experiência. Cara, não é fácil. Sem capital? Sem capital. É a coisa mais difícil que tem. E o que aconteceu? Eu abri. E aí, com a dificuldade, fui aprendendo ali no negócio, fui aprendendo. Mas assim, não foi fácil. Mas de tudo, se puder dar um conselho para as pessoas hoje cara, você quer montar um negócio? Estude o negócio. Sim. Estude o negócio que você quer montar. Faça um plano de negócio. Assim, talvez a gente está falando de uma coisa maior. Talvez, e também a gente está falando para um cara pequeno, empreendedor, o cara que quer... Está começando, e a gente falou que está sonhando, né? Você falou, tem gente que não tem nenhum CNPJ e tudo. Mas a minha história foi uma história de superação, né? Esse é o erro que você daria como conselho para a pessoa evitar? De não começar sem fazer um estudo daquele negócio? Não, ou você daria outro conselho? Esse não foi o meu maior erro. Sim. Esse foi o que aconteceu comigo na minha vida. Eu poderia falar, né? É um dos erros. Mas o maior erro foi, aí já depois, né? Que a coisa já começou a andar, foi uma coisa que acontece muito com o empreendedor. É misturar o CPF com o CNPJ. Não fala isso não. A galera faz isso. Demais, olha. Sabe por quê? Não, eu falando como se eu não fizesse, né? Como se eu não misturasse CPF e CNPJ. E o que acontece? Por quê? A gente pensa, porque você tem que fortalecer o quê? Você tem que fortalecer o CNPJ. Porque uma empresa com CNPJ forte, ela te sustenta. Ela aguenta a tempestade. Sim. É igual você fazer um alicerce, fazer uma casa. Você tem uma base ali, você precisa fazer uma base sólida. Por quê? A hora que vier a tempestade, ela não cai. Sim. E no Brasil, o que a gente mais tem é tempestade. Porque muda tudo toda hora, a economia para, a economia cai, muda governo. De um governo para o outro, as coisas mudam completamente. Então, tempestade aqui no Brasil é o que mais tem. Constante. Então, meu maior erro foi... E sabe o que acontece? Por quê? Isso foi comigo. E tem uma estatística que 50% das empresas que são abertas no Brasil, elas fecham em 5 anos. No período até 5 anos, 50% já fechou. E um dos fatores assim, primordial maiores é isso. Por quê? Normal. Você vai lá, monta seu negócio. Você esquece que, cara, você precisa ter caixa. Sim. E aí o dinheiro entra, você precisa repor um estoque, você precisa investir em equipamento, você precisa se preparar para um momento difícil. Sim. Não, o que o cara faz?
Beleza, já tá entrando dinheiro aqui, beleza, tudo é lucro. O cara vai, vou trocar meu carro, vou trocar o carro da minha mulher. Por quê? Eu preciso mostrar pro meu vizinho, né? Exatamente. Meu vizinho tem que ver que eu tô prosperando. E aí o que acontece? Por isso que nesse período, quando vem a tempestade, cadê o dinheiro? Aí o cara vai vender carro, já o carro vale a metade do que ele gastou. E aí muitas vezes o cara nem quer vender, porque ele não quer perder, ele não quer mostrar que ele perdeu o padrão de vida. Então esse, eu acho que foi o meu maior erro, foi misturar, não ter fortalecido primeiro o CNPJ para depois fortalecer. Porque um CNPJ forte, ele faz um CPF forte. Sim, sim. E as pessoas às vezes começam os seus negócios buscando um lifestyle interessante já de imediato, né? A pessoa está vivendo aquela vida que ela já se compara com alguém que tem alguma coisa, ela quer atingir uma visibilidade melhor e ela mistura a grana do CNPJ com o CPF e que infelizmente, as coisas aí. E que infelizmente a maior burrice. Por quê? Você quer comprar um carro, não é pra você desfrutar, não, é pra você mostrar pro outro. Sim, sim. Então você acaba gastando dinheiro pra mostrar pro outro. Sim. Por quê? Pô, eu não posso ter um carro. Pô, fulano tá bem. Eu preciso ter um carro assim do nível. Muitas vezes você nem tá curtindo aquilo. Então sim, na verdade é o ego, né? Sim, sim. É a vaidade. Sim. E é o que não faz sentido. Se a pessoa está pensando em empreender, a primeira coisa que ela tem que fazer é focar nos resultados da empresa. Porque se ela ficar buscando como objetivo de vida as conquistas pessoais no momento da criação da empresa, a empresa vai patinar, não vai conseguir tracionar. A empresa não tracionando, a empresa quebra, né? Porque às vezes não chega nem a 5 anos. Né? Eu trabalho... 5 anos é até 5 anos. Até 5 anos é o limite. É quem vai mais longe, é o campeão. Exatamente, o campeão de 50% vai ter 5 anos. 5 anos é a linha de chegada. 2 meses, 1 ano, já foi. Eu trabalho em uma área de empresas de negócios, né? De pequenos negócios, onde os negócios às vezes duram 2 meses, às vezes duram 3, mas já vi negócios que duraram 1 mês. Lá, né? Aquele ímpeto, aquele sonho, e é o que diferencia o empreendedor. Porque o empreendedor, a busca dele, a vontade dele é de ver o negócio dar certo. Né? E isso ele sacrifica sua vida, seu lifestyle, sacrifica suas conquistas, né? O cara, quando ele tá ali engajado, empreendendo, ele não tá preocupado se vai dar para viajar ou se não vai, se tem férias, se ele tá dormindo, se ele tá descansando. Às vezes um monte de coisa não dá para fazer, mas o cara vai em frente ali. Mas uma pergunta aqui, e qual foi o seu maior acerto como empreendedor? Meu maior acerto? Meu maior acerto, assim, é o maior, né? Teve vários, mas vou falar o maior. Meu maior acerto foi quando eu entendi que meu melhor consultor era Deus. Legal. Que meu melhor sócio era Deus. Legal. Por quê? Eu montei vários negócios antes de entender isso. E esses negócios deram certo por um tempo e depois não deram. Quando eu montei, eu entendi que Deus era o meu melhor consultor, e eu não estou falando aqui em religião, tá? Eu estou falando de você ter um relacionamento, né? Sim. Com Deus. Quando eu entendi isso, que eu poderia ser dirigido por Deus. Então, por exemplo, eu vou fazer um negócio, cara... Esse negócio aqui, infelizmente a gente, né, os negócios corriqueiros, você vai ficar ali toda hora, oh Deus também, não porque Deus não tá ali para te ouvir, porque também você não tem nem tempo para isso, pela rotina e pela dinâmica das coisas. E para a maioria das coisas rotineiras, você já tá capacitado. Já tá capacitado. Também. Tem isso, Já é um milagre dele. Então, o que acontece? Então, as decisões mais importantes, que vão ali mexer com a estrutura, né, da empresa, caminhos e tudo, eu sempre busco em Deus. E eu abro um parênteses aqui para deixar bem claro isso. Eu busco em Deus, porque é diferente de você buscar em Deus ou você buscar no homem. E quando eu falo homem, talvez porque tem um título religioso e tal. Porque eu já vi também muitas pessoas indo por caminhos errados, porque ouviram homens falando que era Deus que estava falando. Então, isso acontece muito, né? Acontece muito. Muito. Então eu aprendi que sou eu e ele. Porque o que ele fala para os outros, ele vai falar para mim. Então é meu momento. Cada um tem o seu momento. Sim, né? Por exemplo, eu tenho um momento que eu acordo. A minha rotina, assim, disso. Eu acordo, vou tomar banho, ali é o meu momento de falar com Deus. Né? De colocar, agradecer, que eu acho que o agradecimento é
A primeira coisa que você tem que ser é ser grato. Porque na hora que você acordou, que você abriu o olho, eu tô vivo, tô respirando. Ele já te deu muita coisa só naqueles primeiros minutos do dia ali, né? Deus é responsável pela vida, obrigado, Senhor. Entendeu? Então ali já começa. Então eu vou ali, cada um tem gente que é no carro, tem gente que é... Cada um tem o seu e isso é particular. Tem gente que é ajoelhado, tem gente que é deitado, tem gente que... Eu sou debaixo do chuveiro e na verdade eu sou em qualquer lugar. Mas eu tenho essa rotina da manhã, antes de sair de casa, eu já faço ali a minha conexão com ele e tal, coloco ali meu dia nas mãos dele, pedindo direção, eu já saio conectado. Então as coisas fluem muito melhor. Então o meu maior acerto foi quando eu aprendi que eu poderia ser dirigido por Deus. Legal, legal. Cara, mais uma pergunta aqui. E para uma pessoa que está começando agora a empreender, né? Essa pergunta vai ser interessante para mim, eu vou anotar aqui, tomar nota aqui. Qual seria o seu conselho? Qual conselho você daria para essa pessoa superar o medo de começar? É impressionante como o medo de começar impede pessoas talentosas ou de começar um projeto ou de avançar em um projeto. O medo é o freio, né, cara, do ser humano. Você me perguntou o quê? Qual foi a... Vamos lá, eu vou até ler então para ficar claro. Vamos lá. Você fala aí a pergunta do medo. De novo, me pergunta. Isso, para quem está começando agora, qual conselho você daria para superar o medo de começar? É isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir o superar. Superar. Na verdade, o medo, o verbo não é esse, não é superar. É dominar. O verbo certo é dominar. Você não vai superar o medo. Porque o medo, ele, em certas situações, ele é bom. O que é que faz uma pessoa não ser atropelada numa avenida movimentada? O medo. E o que é que faz ela passar com o sinal fechado? É o medo de ser atropelada. Sim. Você concorda comigo? O que faz ela esperar o sinal ou ela... o medo que ela tem de ser atropelada, ela olhar e esperar o momento mais certo. O medo. Porque se ela não tivesse medo, ela de qualquer jeito poderia morrer. O que é que faz? Livra muita gente de se morrer afogado. O medo... Do medo de se afogar. O medo de se afogar, a pessoa acaba não entrando nem na água. Ou a pessoa subir, por exemplo, num prédio. Eu tenho medo de altura, o cara nem encosta perto da janela. Então esse cara não vai cair nunca de lá. Exatamente. Então o medo, ele não é de tudo ruim. Mas você tem que saber dominar. Então é o seguinte, tá com medo? O conselho que eu dou, cara, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo e vambora e aprenda a dominar o medo. Por quê? Cara, nós começamos hoje um podcast, não é? Primeiro dia. Eu vim com medo. Eu vou falar assim que eu não tive medo de como seria? Aposto que você também teve. Mas esse medo me paralisou. Eu tô com medo até agora. Esse medo me paralisou. Sim. Jardel, você, diferente de mim, você vem de um contexto... religioso e na palavra a gente está falando de igreja, né? No contexto de igreja, desde criança. Desde os 6 anos de idade. Exatamente. Quantas vezes você já subiu no palco para cantar, para pregar? Foi muitas, não foi? Inúmeras vezes. Eu comecei bem depois, a gente sobe assim, subi. Mas assim, toda vez que eu subo, eu tenho medo. No começo, depois você solta. Sim. Eu tenho certeza que você até hoje você tem medo. Só que você aprendeu a dominar o medo. Exatamente. Ele é legal. O medo de você... Imagina se você não tivesse esse medo, você subir no automático ali demais e tudo. Então você tem que aprender a dominar o medo, porque você vai ter momentos depois que você der esse arranque, por exemplo, você deu um medo para começar. Começou. Beleza, começou. Mas em momentos, situações, você vai ter que ser muito corajoso em decisões. Mas com medo. Mas você vai ter que ser. Então é isso aí que eu falo. Aprenda a dominar o medo. E se tá com medo, vai com medo mesmo. E o que pode mudar a vida da pessoa são as decisões, né? Sim. E se ela tem medo de tomar as decisões ali, ela não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Ô, Jardel, você está só me perguntando para mim, eu cansei de ficar dando resposta aqui, né? Deixa eu te perguntar também. Minha vez de responder alguma coisa aí, então. Deixa eu te perguntar também. Cara, você, né... recentemente aí, né, tá com a agência, abriu, tá nesse processo todo aí já com os clientes e tudo. Ô, gente, aí, ó, quem tá precisando de uma agência de marketing, tá? Eu já acabei de contratar, tá bom? Então eu já tô indicando aí, tô muito satisfeito, não porque é meu amigo eu tô falando não, mas aí contrata o Jardel aí pra resolver seu problema. Por quê? Vou falar outra coisa. Lá atrás, quando eu comecei também, eu nem sabia o que era marketing. Isso me atrapalhou demais também. Sim, então hoje seria diferente.
Então, Jardel, qual que é a sua expectativa, né? Você criar uma agência, por que uma agência de marketing? Qual que é a sua expectativa com esse novo empreendimento, né? Com essa agência, qual que é a sua expectativa? Porque eu falo de negócio é o seguinte, quando você monta um negócio, né? No meu caso eu penso assim, geralmente eu penso, o que isso pode me dar, né, de resultado e o que eu posso também, a gente, né? Eu conheço você, eu sei que a gente conversa isso, e a gente sempre pensa nas pessoas. A gente tem uma missão, e eu acho que é uma coisa muito gostosa, que é ajudar o máximo possível de pessoas. E isso pode ser empreendendo, pode ser na igreja, pode ser pode ser de várias formas. Dos negócios, sim. Cara, vamos lá. Marketing é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de marketing. Eu sempre gostei muito, porém eu entendi um pouco errado, né? A gente sempre entende inicialmente marketing como propaganda, né? É onde a gente deixa um espaço para um cara te ligar e falar, Newton, quero prestar um serviço de marketing para sua empresa, e aí você pega um capital lá, fala, olha, eu tenho aqui o valor X para a gente investir mensalmente aí, e a partir daquele valor, o cara injeta aquele valor em algum lugar, fala, beleza, vamos fazer aqui um tráfego pago, gerar um conteúdo, sei lá, e no final de 1 mês, 2 meses, 3 meses, era o que eu pensava, tá? Aí o cara chega e te fala assim, cara, olha, como é que foi as vendas aí? Você fala, cara, não mudou nada aqui. Ele fala, então se não vendeu nada, gerou branding, né? Branding é a saída para todo marqueteiro que não entrega vendas. Já dei desculpa. Exatamente. Já tá ali no gatilho já. Já fica pronto ali já. Então, quando eu comecei a estudar mais e entender qual é a busca do cliente e o que o marketing pode fazer para ele, eu entendi que o valor do cliente, né, o valor que ele investe, tem que ter um retorno, porque senão não foi marketing. Né? Porque se o cliente fala assim, olha, eu quero investir em brand, a gente faz uma campanha de branding. Né? A gente desenha um conteúdo voltado para fazer a sua marca se tornar mais conhecida. Mas o marketing, ele começa com vendas. O marketing, ele é vender, depois vender mais, vender para novos clientes, vender por um preço maior. A busca do marketing é isso, se conclui dessa forma. Então, se eu atender um cliente e ele não estiver vendendo, o meu serviço não está fazendo sentido. Eu sei que talvez isso, a galera que liga falando, poxa, olha aqui, eu quero te oferecer um serviço de marketing, eu sei que talvez pode incomodar, mas marketing é venda. Você tem que fazer o seu cliente comprar, senão a coisa não faz sentido. O seu cliente vender, senão não faz sentido. Não, legal, é isso mesmo. E as pessoas realmente, eu mesmo fui um que confundi muito isso, né? Assim, lá atrás e tudo, e a gente acaba não entendendo, até por estar num setor que é menos digital, sim, a gente embola tudo. Porque sim, a marketing aí já embola com mídia, com rede social, então vai embolando e talvez a falta de conhecimento, né, acaba afastando a gente de um recurso, de uma ferramenta de recurso que estão aí simplesmente para quê? Porque o negócio é vendas. É vendas. O negócio ele não se mantém sem vendas. Não tem venda. Você pode ir lá e montar uma maior estrutura, a estrutura mais bacana e tudo, não tem venda. A venda, ela vem até antes do cliente. Sim. Porque para você ter o primeiro cliente, você tem que fazer a primeira venda. É a venda que gira o negócio, né? Totalmente. É o erro de muitos empreendedores, montam um negócio, investe uma grana, investe numa estrutura, investe em produto, cria tudo aquilo e depois quer vender, né? Não faz uma pesquisa para saber, olha, será que isso vende? Aí depois o cara colocou lá 100 mil reais, 1 milhão, 10 milhões e agora não tem como recuperar mais, porque não houve uma pesquisa antes para saber se aquilo era uma coisa que venderia, né? Vendável, interessante para os clientes ali. Não, para você ver. E faz todo sentido, né? Isso, no meu caso mesmo, igual eu te falei, eu montei um negócio sem saber nada. Graças a Deus, deu certo, né? Entendeu? Graças a Deus, antes de você ter o hábito de pedir a Deus ajuda, ele já te ajudava. Ele já tá me ajudando. Graças a Deus por isso. Vou pôr esse maluco aqui nesse caminho. Uma hora ele vai se encontrar. Que vai ser legal. Uma hora ele vai se encontrar. Cara, e dentro dessa linha do marketing, uma coisa que eu acho que é legal a gente discutir o que é mais necessário, fundamental ou mais importante para o marketing hoje, né? No meu caso, a Domo Agência, a gente tem um conceito dentro da Domo Agência, é claro que não é um conceito nosso, é um conceito que a gente aprendeu e a gente aplica, que é o conceito do introempreendimento, sabe?
Normalmente uma pessoa que vai começar um negócio, ela quer empreender, é um empreendedor. Naturalmente ele monta o seu negócio, aí ele quer vender, seja B2C, B2B, se ele vai vender para empresas ou para o consumidor final, ele está pensando em vendas. Mas existe um conceito muito interessante que é de empreender dentro de um outro negócio, sabe? Se hoje talvez eu tivesse a oportunidade de não ter só que explicar um pouquinho, talvez tem gente que tá nos ouvindo aí que às vezes o cara não sabe o que é B2C ou, né, o B2B, né, explicar para eles, né, que B2B é venda direta, né, para empresa, né, CNPJs e tal, e B2C é venda direta ao consumidor final. Consumidor final, exatamente. Então, quando a gente para analisar isso, essa questão do marketing, essa questão do intraempreendimento, esse conceito que eu estava falando aqui, a gente chega na conclusão que montar a Domo é interessante, né? Mas se uma empresa maior me contratar para levar os meus conhecimentos de marketing para dentro dela, talvez também não seria uma coisa ruim, né? Porque eu ouvi um conceito uma vez que é o seguinte: se você não estiver muito preocupado em ser o maior destaque, em ser a pessoa que brilha mais, né? Você pode, junto com outras pessoas, criar uma coisa gigante. Sim. Porque sempre que a gente é muito vaidoso para poder ser o destaque do negócio, às vezes não dá certo. Talvez aqueles empreendedores que a gente falou que o campeão chega até 5 anos, talvez sejam pessoas que são tão vaidosas, querem tanto que o seu nome seja o destaque, que não chegam a lugar nenhum. Então esse conceito de intraempreendimento é o meu conceito como fundador da Domo Agência, e é o conceito que eu consegui trazer para todo mundo da equipe, que é a minha visão dentro da Locaforte, uma das suas empresas que a gente vai começar a cuidar do marketing agora, não é uma visão de pegar o seu negócio, de pegar o seu dinheiro e tentar fazer dar certo, não. A minha visão é de fazer o marketing dentro do seu negócio dar certo. Porque o marketing lá dentro é a minha responsabilidade. Sim. Existem diversos empresários que não precisam desse marketing, né? Existem alguns que acham que não precisam, mas existem alguns que realmente não precisam. O cara é muito criativo, o cara tem uma equipe junto ali que funciona, mas para quem precisa, é interessante... Na verdade, ele precisa desse marketing. Talvez ele montou ali, ele tem uma equipe interessante, a equipe dele, mas de qualquer forma ele precisa. Sim, né? Na verdade, eu quis dizer que o cara que não precisa de uma agência de marketing, né? O marketing todo mundo precisa. Mas, vamos lá. Então, esse intraempreendimento, eu levei esse conceito para dentro da equipe e hoje nós somos 8 pessoas, talvez, em algumas parcerias em empresas que tem mais 3 ou 4 pessoas. Então, o designer, que não era o meu ponto forte... né? É uma empresa de design que faz, ele está intraempreendendo dentro da Domo e juntos nós estamos intraempreendendo dentro da Locaforte, dentro do B1 Bank, dentro do NoShop, dentro de outras empresas, né? Na criação de CRM, de automação, essas coisas aí. Outra pessoa... em TI faz a gestão do CRM, das automações, das programações, né, para cuidar dessas áreas. Então, o intraempreendimento dessa galera dentro da Domo torna a Domo um negócio forte. O nosso intraempreendimento dentro de outras empresas torna outras empresas fortes. E aí fica com uma coisa interessante. Qual é o meu ponto forte dentro disso? O que eu mais gosto no marketing? Eu gosto de coisa criativa, sabe? Eu sou aquele cara que, se eu tiver um tempo ocioso pra ficar pensando assim, cara, se deixar eu pego um pincel, eu quero sair pintando um quadro, compor uma música, tocar um violão. Não é puxando sardinha pro seu lado, que você tá aqui, mas você é muito criativo. Sempre foi, né? Do tempo que eu te conheço e tudo. Cara, você é um cara que, o Jardel toca violão, o Jardel toca teclado, o Jardel toca bateria, o Jardel faz... Cara, você faz nessa arte. Você é muito criativo. E é muito legal de ver... E assim, até pegando um gancho aqui que você falou, bem legal de a gente ver isso. Talvez saber a sua história. Claro que não dá pra gente, né, contar aqui hoje. Tudo aqui nesse porque a gente vai ter vários podcasts que a gente vai pincelando as coisas e tudo, como eu também. Mas seria legal você falar um pouco aí que eu acho que seria legal, né, dessas coisas aí, dessa criação, como você se preparou, por exemplo, psicologicamente ou para estar à frente de uma agência. É muito legal o que você falou da questão de estar aí juntando essa turma, porque ninguém constrói nada sozinho. Ninguém, não. Tudo é o time. Eu, por exemplo, eu tenho a Locaforte, eu não tenho sócio, mas eu tenho um sócio em outra empresa.
E é bem legal, a coisa funciona muito bem. E nesse modelo e nesse formato que você falou aí, né, que você vai agregando pessoas, né, existem vários modelos, e a gente pode falar isso em outra oportunidade, por exemplo, equity, né, que você pode fazer equity para crescer a empresa com o pessoal. Sim. É muito legal. Então fala um pouquinho pra gente desse lado, como é que você se preparou, desse lado criativo, e também, né, porque precisa, porque não tem como você dirigir uma agência se você não for criativo, cara. Não tem como. Não tem jeito, né? Cara, esse lado criativo é um lado da agência que eu não terceirizo, sabe? De forma alguma. Sempre que a gente começa um projeto com o cliente, eu quero escrever o projeto, eu faço questão de escrever o projeto porque uma das coisas que eu mais amo é a escrita, né? A leitura, a escrita. Então, eu quero escrever o projeto e fazer os primeiros criativos para o cliente, né? Os primeiros criativos de dentro do projeto ali. E essa criatividade eu acho que vem, assim, sei lá, vamos chamar isso de um dom de Deus, né? De um dom de Deus, é um presente de Deus para mim, assim, porque muita coisa que eu percebo uma dificuldade para uma pessoa ou outra, eu tenho facilidade de fazer, de executar. E por muito tempo, eu vivia em ambientes onde essa criatividade, que eu vou explicar o que eu vejo como criatividade, não funcionava tanto, sabe? Tem um conceito muito legal, tô aqui falando de 500 conceitos aqui, né? Mas no marketing a gente fala muito de conceito. Parte, não tem jeito, né? Tem um conceito que eu não sei quem trouxe esse conceito, mas que eu ouvi falando foi Murilo Gun. Cara, um conceito assim, baita e que mudou a minha mentalidade sobre criatividade. Ele falava que não existe criatividade. Tá, talvez você que tá ouvindo isso aí pega, tá? Não existe criatividade, existe combinatividade. O que é combinatividade? Ninguém cria nada do zero, cara. Todo mundo que vai criar alguma coisa, pega uma ideia de um, pega uma ideia de outro. Se você for pra internet hoje e seguir, sei lá, uns 10 players grandes assim, você vai reparar que os conteúdos se parecem um pouco, né? Às vezes o designer tem um trabalho para mudar alguma coisa ou outra ali, mas o cara tá falando de um lance que o outro falou, né? Existe umas rodas de reuniões dos grandes players para analisar, olha, vamos atacar essa frente. Então todo mundo vem naquele caminho ali também. Então a parte criativa entra aí. Apesar de ser criativo e gostar muito dessa parte de criatividade, a criatividade para mim não é o ponto alto hoje do marketing, sabe? Porque hoje quando a gente fala de marketing, a gente está falando de conquistar clientes de forma online, né? Através de um anúncio, né? O famoso CAC, o custo de aquisição do cliente, né? CAC, custo de aquisição do cliente. Esse CAC, custo de aquisição do cliente, ele se torna muito caro se o criativo não for muito bom, tá? Então o criativo é fundamental para isso. Mas se o criativo é muito bom, o valor do CAC é reduzido, o cliente chega e não existe uma coisa que é fundamental hoje, que todas as empresas têm errado muito, que grandes empresas têm errado muito, ou algumas empresas têm errado muito, é a falta de um CRM dentro da empresa para que a empresa consiga não depender de mais um criativo, de mais um custo de investimento para aquisição do cliente para ter aquele cliente, né? Pensa comigo. Você gera um criativo, um baita criativo, sei lá, quase que um filme da Disney. O cliente clica no link, chama na empresa, quando ele chama no WhatsApp, ele é atendido, ele não queria o seu produto naquele momento, mas você não fala para ele, olha, volta depois, alguma coisa, né? Então você não faz um CRM, você não faz um banco de dados sobre qual é a dor, qual é a demanda, qual é a necessidade daquele cliente. Você pode muito bem ter que investir um valor mais alto para adquirir aquele cliente novamente. Que seria, você já investiu uma vez, vai investir mais uma vez. Mas agora pensa comigo. Se você tem um CRM ali, CRM, gente, não é um programa, tá? É interessante pensar nisso. A gente às vezes fala CRM, a pessoa pensa em software, né? CRM é um método de manter os clientes presos a você ali. Como funciona isso? Você pegou um cliente, eu liguei, fizemos um marketing do Newton da Loca Forte, aí o cliente clicou lá, chamou, aí ele falou assim, Newton, é o seguinte, olha, eu quero fazer a locação aqui de, sei lá, 2 toneladas de escora para uma construção específica, né? E você, por algum motivo, não tem aquele estoque para atender aquele cliente, ou então, por algum motivo aquele cliente não dá para ser atendido naquele momento. Seu preço, poxa, não tem estoque, então o preço subiu um pouquinho, o cliente não vai pagar, tá. Aí você trata aquele cliente como alguma pessoa que não é importante. Mas ele é importante. Demais. Porque se ele está construindo um prédio hoje, ele constrói um prédio daqui 5 anos de novo, e daqui 10 anos ele constrói mais um prédio. Então,
o custo de aquisição do cliente ligado a um bom CRM vai fazer com que o seu LTV, durante o custo da vida do cliente, que ele seja maior do que o CAC, sabe? Ou seja, o cliente vai comprar tanto de você no curso da vida dele, vai investir tanto na sua empresa, que o custo que você pagou para adquiri-lo, né, valeu a pena. E isso envolve toda essa questão de marketing criativo, CRM, você calcular o valor do CAC para a coisa fazer sentido. E a maioria das pessoas que fazem o marketing hoje de forma muito amadora não percebem isso, trazendo prejuízos para os clientes. Então, deixa eu dar mais uma explicaçãozinha sobre o CRM, só para isso ficar mais claro, tá? Pensa em um camarada que vende carros, né? Ele está dentro da agência, vendendo carros ali, e chegou o Joãozinho e falou, poxa, eu queria comprar essa Fiorino, hein? Vou cadastrar ela em um marketplace para poder entregar algumas mercadorias. Aí ele fala, Joãozinho, a Fiorino aqui tá R$24 mil. Joãozinho fala, poxa, 24 eu não tenho. Tá, então o Joãozinho vai comprar uma Pampa, sei lá, alguma coisa assim, para poder fazer as entregas, né? Pampa, fui longe, E eu tentei procurar um carro barato, talvez Pampa tá mais caro, né? Carro antigo é mais caro às vezes. Pampa, nem sabe, gente. Pampa era uma caminhonete, gente. Então vamos lá. Aí o cara separa uma grana e compra uma Pampa. Ele faz as entregas com a Pampa. Quem tem menos de 40 anos aí, Pampa não sabe o que é Pampa, não. Pampa é uma caminhonete, não é um cavalo Pampa. Não é um cavalo Pampa, não, isso. Então, e logo depois, ele tem uma condição de comprar aquela Fiorino. Tá. Mas esse cliente não vai ficar todo dia te falando aqui, a Fiorino tá aí ainda? Não, ele tá satisfeito com a Pampa e ele roda a cidade inteira e vê 1 milhão de Fiorino. Né? Então, o que pode fazer você vender um carro para aquele cliente? É a utilização de um bom CRM, que não é um software, é uma estratégia de manter os clientes, né? Falou, ô Joãozinho, e aí a Pampa, como é que tá? Cara, não deu pra você comprar a Fiorino aqui, hein? Mas deixa eu te falar, cara, chegou meu Fiorino novo aqui, tá? Passa aqui pra ver e tomar um café. Pronto. Né? Ou às vezes a dificuldade do Joãozinho é porque o nome dele não foi aprovado na ficha. Joãozinho, deixa eu te falar. Cara, vamos testar seu nome de novo? Já tem 1 mês, 2 meses, limpou aí o nome, como é que tá? Não, e outra coisa interessante. Às vezes o cara comprou a Pampa, me passou tanta raiva com a Pampa, que ele já vendeu a Pampa e quer comprar outro carro. Aí você liga pro cara, você pega o cara na dor do cara ali, naquele momento que ele quer comprar outro carro. Exatamente. E aí entra uma coisa que todo empreendedor que preza pelo avanço do seu negócio deve ter, esse conceito. Isso é um conceito para você carimbar na parede que você mais olha na sua casa, no volante do seu carro ali, tira o escudo e carimba lá, que é o quê? É sua obrigação manter o contato com o seu cliente, não o contrário. É a sua obrigação ligar para o seu cliente e não o contrário. Perfeito. E aqui no Brasil, né? O Brasil tem um atendimento assim um pouco complicado, né? A gente está muito acostumado a tratar o cliente como um pedinte. E o cliente não é um pedinte. O cliente é a base que sustenta o seu negócio. Então, se você não tá ali ligando, poxa, mas esse cliente é mó chato. Ele que paga o salário, é ele que, né? Então, a gente não escolhe o cliente. A gente, pelo menos em um dado momento, a gente procura entrar em contato com o cliente para saber da dor dele. Então, CRM é isso. CRM, você pode fazer uma planilha de Excel, pode fazer um caderninho, né? Vamos pensar em um vendedor de agência inteligente pra caramba, que tem um caderninho. Tem lá, Joãozinho aqui, ó. Joãozinho entrou, o problema dele é porque a mulher acha que tá caro demais o Fiorino. Então, vamos fazer o seguinte, Joãozinho, vamos conversar eu, você e sua esposa. Perfeito, né? perfeito. Liga pro Joãozinho daqui 3 meses, fala, Joãozinho, esse é um caminho interessante, vamos por aqui. Perfeito, bem explicado. Jardel, a gente está falando aqui, né, sobre empreendedorismo, pessoas aí que estão para começar, ou que estão, né, com seu negócio pequeno, médio negócio aí. Qual que é? Eu tô para abrir outro negócio, então eu tô sentindo isso. Eu tô para fazer o marketing de outro negócio, então já que você vai abrir outro negócio. Graças a Deus, é isso aí. O que você acha? Você também já teve outros negócios, já empreendeu com outras coisas e tudo, e abriu... Estou te perguntando isso que você, né, abriu há pouco tempo a Doma Agência. Qual a diferença, assim... O que você achou desse processo de abertura, por exemplo, de abertura de uma empresa hoje em dia? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. O que eu estou falando? Sim. Eu vou falar de mim. Porque quando eu abri... Foi difícil demais. Por quê? Eu não tinha informação. Hoje você tem informação na palma da mão. Sim. Hoje você tem um celular.
Sim. Celular, você sabe tudo. Então você tem o celular, hoje você tem podcast, hoje você tem Google, você tem, cara, cursos e pessoas que podem te mentorear, pessoas que possam te treinar. E a parênteses aqui, né? Eu não tô falando, gente, não tô falando vendedor de sonho. Tem muitos vendedores de sonho, mas tem muita gente boa, muita gente sério. Tem pessoas, né? A gente vê aí que faz um curso de coaching um final de semana, não resolveu os seus problemas internos ou da vida e começa a treinar os outros, pelo amor de Deus, né? Então é complicado, mas existe pessoas sérias que estão, né, prestando serviços sérios. Então eu estou falando dessas pessoas. Então hoje você tem tudo isso na palma da sua mão. Então eu acho que é muito mais fácil. Você quer fazer um plano de negócio, coisa que eu não tive. Sim. Então para mim foi uma dificuldade. Na minha época, quando eu abri a empresa, foi uma dificuldade assim, tremenda, porque você não tinha pesquisa de nada, era tudo muito mais difícil e tal. Então assim, como você acha que o empreendedor hoje, para ele abrir hoje um negócio, você acha que ele tem que usar dessas ferramentas? O que você acha abrindo uma empresa agora? Você usufruiu disso? Você... Sim. Fez pesquisas, você, né, buscou em alguém? O que você fala um pouquinho disso pra gente? Cara, hoje conhecimento virou commodity, né? Não é nem uma frase minha, é uma frase que todo marqueteiro, coach, né? Coach formou com final de semana. Forma com 3 dias de emissão, o cara forma coach, não resolveu nenhum problema da vida dele, pegou um certificado, aí no outro dia tá lá. Você imagina um cego tentando guiar o outro. Não vai dar certo. Não, um cego tentando guiar o outro vai dar onde? Não vai dar certo. Não, me desculpa, tem gente séria, eu tô te falando, existe, não tô falando da profissão e tal, mas infelizmente banalizaram o negócio, tem gente aí que tá difícil. Sim. Então, eu acho que o conhecimento hoje ele virou commodity, sabe? Eu até acho que esse seja talvez, se não o maior, o meu melhor skill, assim, é a capacidade de ser muito curioso. Muito curioso. Tudo que eu vou adquirir ou comprar, ou montar, ou mentorear alguém, ou ajudar na gestão de um negócio, a curiosidade do empreendedor, eu acho que é o combustível dele. Sabe? A busca por conhecimento. E hoje, com a inteligência artificial, com o Google na velocidade que tá, né? O Google vem meio preguiçoso assim, mas está acompanhando também, ChatGPT. Tudo que você pesquisar, você vai encontrar no YouTube, tutorial sobre as coisas, né? O que está vendendo no momento, você tem tudo isso. Então eu acho que o empreendedor hoje ele tem menos motivos para escolher um caminho errado. Agora, se existe uma coisa que atrapalha muito, primeiro o medo, né? Que você falou muito bem aí. A pessoa tem que conseguir ir com ele. E às vezes a comodidade, sabe? A pessoa ela não quer construir uma coisa grande, sabe? Isso me incomoda muito, porque eu tenho na mente um conceito de que todo ser humano nasceu para ser grande. Todo ser humano nasceu para construir coisas grandes, sabe? E por mais que a gente às vezes se pega em dificuldades, eu tenho desafios nesse princípio de Domo Agência, né? Quem não tem, nesses primeiros 6, 7 meses aí. Mas por mais que a gente se veja em dificuldades, cara, a gente tem que sonhar grande, tem que acreditar grande e tem que saber lidar com medo e saber lutar contra essa sensação de que o negócio tá bom, o país tá ruim, não vai dar certo. Foge desse lugar, foge desse ambiente, foge dessas pessoas e busca conexão com pessoas que acreditam, sabe? Por mais que as pessoas que você vai conhecer que acreditam, elas são meio malucas. Porque elas pensaram, eu vou construir um negócio que vai dar grana e não tem nada. Quando você olha e fala assim, não, cara, não tem jeito, isso não vai dar grana, né? Mas se cerque dessas pessoas, porque são essas pessoas que mudam o mundo, são esses malucos aí que vão mudar o mundo, né? Então eu acho que o empreendedor que está começando o seu negócio, ele precisa de uma curiosidade aguçada, sabe? Não terceirizar a curiosidade dele. O empreendedor tem que aprender isso. Ele não pode terceirizar a missão de ser curioso. Ele tem que ser o cara que busca conhecimento, que quer descobrir. Vai chegar em um nível que você vai contratar as pessoas ali e elas vão dominar os assuntos, as coisas, mas quem está começando, né? Você está se contratando e talvez nem vai se pagar. Então, inicialmente, ele tem que ser muito curioso e saber lidar com essa questão do medo aí. E no seu caso, qual que seria a principal característica de um empreendedor, né? O que você acha? Seria a curiosidade? Você falou de curiosidade, né?
Você acha que seria curiosidade? Você acha? Eu acho que todos os empreendedores precisam de curiosidade. Todos eles. Né? A minha maior skill é curiosidade. Sem dúvida, é curiosidade. Mas algumas pessoas são excelentes em administrar. Aí está o meu maior medo. Eu não sou o melhor administrador. Né? Tenho você perto de mim que me ajuda. Tenho a Aline, minha esposa, que é administradora excelente, consegue tocar os negócios assim. Então, essas dificuldades, essas minhas deficiências, eu me firmei nessas pessoas para poder avançar. Então, eu acho que o empreendedor tem que buscar o seu maior skill, o seu maior talento, trabalhar em cima daquilo, é um negociador. Trabalha em cima disso e a partir daí vai buscando força de um, força de outro. No início você não tem. No início ninguém tem. No início você usa curiosidade total, descobre um assunto, faz um negócio, é o seguinte, o carro tá andando, você vai trocando pneu e troca uma lâmpada e vai embora. É o que eu falo. Mas assim que possível, contrate pessoas capacitadas e saiba contratar para o seu negócio poder decolar. É o que eu falo, empreender no Brasil é trocar o pneu do carro com ele andando. Carro andando. Sabe o que acontece? Você falando aí, você pergunta quais a maior qualidade, as qualidades, né, para o empreendedor. Aí você vai ver, a pessoa falar assim, que tem que ter isso. Resiliência, o cara tem que ser resiliente. Eu tive que ser muito resiliente. Sim. O cara precisa ser... ele tem paciência, porque as coisas não acontecem na velocidade muitas vezes que a gente quer que aconteça. O cara tem que aprender ali, o cara tem que ser corajoso, mesmo com medo, mas dominar isso e tudo. Mas eu descobri depois uma coisa, e aí eu tô falando de mim, tá? Não pode ser que sirva para outras pessoas, mas eu tô falando de mim. Eu descobri que o que me levou, eu precisei ter muita resiliência. Eu precisei ter muita calma, mas eu precisei de ter muita esperança. Mas o que me levou a isso foi a fé. Sim. Por quê? Porque no momento que eu não tinha resiliência nenhuma... Você tinha fé? Eu busquei na fé. No momento que eu não tinha paciência nenhuma, foi a fé que me deu. Sim. Quantas vezes eu peguei meu carro, saí da empresa e falei, cara, não dá mais. Vou jogar a toalha. Sim. Não dá mais, vou jogar a toalha, vou fechar a empresa, não aguento isso mais e tal... E aí, a fé, ali eu buscava na fé, vou aguentar mais uma semana. Sim. E naquela semana a coisa dava uma virada. E aí eu aguentava mais uma semana e a coisa dava uma melhoradinha e foi. Então eu falo, você quer ser resiliente? Você tem que ser. Isso eu acho que igual vou ser jogador de futebol. Aí eu quero ser um jogador de futebol de alta performance. Sim. Mas eu bebo todo dia. Sim, esquece. Não vai dar. Não vai dar. Então, você tem que ser resiliente, né? Você tem que ter paciência, mas eu consegui encontrar. Então, é legal que, talvez a gente está falando para pessoas, que as pessoas consigam encontrar essa conexão. Porque vai ter momentos na vida que a única coisa que você vai ter é a fé. Sim, sim. Tem uma história que eu acho legal pra caramba, de uma atleta... ela se chama Gabriela Anderson, se eu não me engano. E ela correu as Olimpíadas de Los Angeles de 1984. Se você buscar no Google aí, aquela imagem conhecida de uma atleta que entra com cãibras, né, ali dentro do Coliseu de Los Angeles, nas Olimpíadas. Cara, pensa nessa mulher correndo, né? Tem um contexto interessante de que ela já estava um pouco avançada em idade para ser uma atleta, porém o país dela não tinha muita gente para mandar, então deu para ela uma oportunidade de bater um tempo lá recorde e ser a representante do país naquelas Olimpíadas. E ela foi naquelas Olimpíadas que seria a primeira vez que mulheres poderiam correr a maratona. Era uma disputa 100% masculina por causa da exigência que tinha naquela disputa, né? Então ela conseguiu a vaga, foi correr, imagino que ela se preparou. Quando chegou no dia, aí todo mundo arrancou e tá correndo. E a Gabriela empolgada também, correndo ali, né? Tipo assim, olha, todo mundo abriu o negócio, vai dar certo pra fulano, ciclano, eu tô perto, tá dando certo pra mim. De repente, as pessoas foram tomando mais distância... Talvez alguns desistiram, e ela na marcha mais lenta ali, caminhando para tentar chegar, muito cansada. Na história dela, nessa história, né? Ela entrou dentro do Coliseu, eles corriam na rua, entravam dentro do Coliseu de Los Angeles. Ela entrou dentro do Coliseu meia hora depois
da última pessoa que tinha atravessado a linha de chegada. Todo mundo que estava ali, os repórteres, tem até uma entrevista interessante do Galvão Bueno, que ele fala o seguinte: olha, eu fui chamado na cabine, me falaram assim, volta, eu fui chamado no camarim, dizendo, volta pra cabine, porque chegou uma atleta e tá todo mundo gritando, e a galera tá eufórica. Por quê? Porque ela vinha se arrastando, com câimbras, fraca, sem capacidade nenhuma. Para todo mundo que estava ao redor dela, ela deveria ter desistido. Para todo mundo. É igual a pessoa pensa da gente, de um empreendedor, de um sonhador. Porque para ela era importante chegar na linha de chegada. Para as pessoas não era. Né? Não era importante para ninguém que ela chegasse, mas para ela era importante chegar. E eu acho que quando a gente está passando uma fase igual essa que ela estava passando, a gente pensa o seguinte: cara, por que não desistir? Né? Por que não abandonar a missão agora? Ninguém tá me esperando chegar a lugar nenhum. Eu não tenho muita coisa para oferecer, né? Mas aí ela foi, correu, chegou, entrou no Coliseu e de repente aquela pessoa que era a última a chegar e que não poderia representar nada para ninguém, conseguiu fazer todo mundo levantar e bater palma. Sabe? E todo mundo começou a ficar eufórico, incentivando ela, mesmo naquele momento de fraqueza, a chegar na linha de chegada. Sabe? As pessoas não vão te incentivar muito naqueles momentos de solidão do empreendedorismo. Às vezes você vai estar sozinho, às vezes você vai estar chorando, às vezes desanimado, às vezes sem dinheiro. Todo empreendedor no início passa muito por essa falta de grana, essa falta de dinheiro. Ninguém vai te incentivar. Mas chega um momento que as pessoas começam a te aplaudir. Chega uma hora que elas começam a acreditar. E também não fique vaidoso, pensando assim, não me aplaudiram antes, não precisa me aplaudir agora. A vida é assim. É assim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém tem que acreditar em você, você que tem que acreditar em você. Né? E aí ela acreditou, entrou. E no final da prova, né, depois que ela tinha entrado, os repórteres procuravam muito mais a última colocada a entrar do que a primeira colocada a entrar. Talvez você está montando seu empreendimento agora, começando do zero. Tem pessoas no seu nicho de mercado que já estão lá na frente, mas deixa eu dizer uma coisa: isso não quer dizer que você não vai conseguir, não quer dizer que você não vai chegar e também não quer dizer que você não consiga ser destaque dentro do seu nicho. Se tem uma coisa no seu coração, é um nicho específico, vai por aí, se encontre, estude, aprenda. Ela era a última colocada, mas foi aplaudida, foi reconhecida. Inclusive, a gente está falando dela aqui agora, a gente nem sabe o nome ao certo de quem foi a primeira colocada naquela corrida. Resiliência, persistência, força de vontade, não competir com as pessoas. Né? A fulano já chegou a meia hora, o último, né? Eu não cheguei ainda, não importa. Ela tinha um objetivo, né? Um objetivo pessoal, né? Ela tinha um objetivo ali. E a gente vê isso muito, né? Por exemplo, na empresa. Por exemplo, o que você acha que tem que ser qual que tem que ser o fator, o motivo principal para uma pessoa... que a pessoa para empreender? Qual que é eu quero empreender. Qual que é a minha motivação? Por quê? Você acha que tem uma motivação específica? Como é que você vê isso? Eu acho que a motivação maior para empreender, primeiro é ter um sonho, né? É ter um sonho. Sempre que você for empreender em qualquer coisa, em qualquer área, é natural que você não se sinta capaz de ser bom naquela área. É natural isso. Então, a primeira coisa é ter um sonho. E como eu vou diagnosticar qual? Porque a gente tem vários sonhos, né? Mas pode assim, por exemplo, a minha motivação é mudar de vida. Sim, né? Tem pessoas que querem. Sim. A minha motivação é... Essas pessoas são aquelas que vão construir uma empresa para sustentar o seu lifestyle. Só isso. Eu quero mudar de vida. Eu quero sair desse bairro. Eu quero trocar de... Eu quero ter carro melhor. Que tudo tá. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? E desculpa até te cortar aí e tal. Por quê? Eu vejo, assim, vários motivos. Você vai me perguntar, Nilton, qual que era a sua motivação lá atrás, quando você começou com 17 anos? Eu poderia, talvez, naquele momento, eu não sabia ainda. Talvez, se você me perguntasse lá, com 17 anos, eu ia falar, não, melhorar de vida, ganhar dinheiro. Entendeu isso? Ganhar dinheiro. Mas com o tempo eu descobri que o verdadeiro empreendedor, ele pode ter várias motivações, mas a que não pode ser é o dinheiro. É o dinheiro. Vou te explicar por quê. Porque... e hoje eu sei disso. Sim. Porque se a motivação for só o dinheiro,
e você vai passar por momentos de escassez, e você vai passar por momentos que você vai ter que deixar a empresa, não sangrar a empresa e passar por um momento de escassez. É aqui eu falei, não misturar o CPF com o CNPJ. Sim. Se a sua motivação for dinheiro, nesse momento você vai desistir. Vai desistir. Nesse momento você vai desistir. E uma coisa que eu aprendi, por exemplo, hoje, eu estou aqui falando e falo, eu estou me preparando para abrir outra empresa. Mas eu não estou preparando para abrir essa outra empresa, não é por causa de dinheiro. Dinheiro, ele é a consequência do que vai dar lá na frente. Mas por quê? Porque isso me move. E no cerne do empreendedor verdadeiro, porque tem pessoas que estão empreendendo por... Cara, igual eu te falei, preciso mudar de vida, ou sei lá, fulano deixou isso aqui, meu pai morreu e deixou isso aqui pra mim, eu tenho que tocar e tal. Mas tem pessoas, o verdadeiro empreendedor, ele gosta de realizar. Uhum. E o cara, quando ele gosta de realizar, o dinheiro é consequência, o dinheiro vem. Então, e aí quando você acorda numa segunda-feira, que você tem que trabalhar, você fala, pô, você não fala assim, não, segunda-feira. Eu não sei o que é falar isso, nossa, segunda-feira. Eu falo, nossa, que maravilha. Chegou segunda-feira, vamos embora. Tô falando sério, você me conhece, você sabe. Sim. Chega segunda-feira, eu digo que eu tô mais feliz. Adoro final de semana, adoro divertir, mas eu adoro trabalhar. Por quê? Isso me faz bem. Então, independente da motivação que seja, você pode ter a motivação que você tenha, mas não tente colocar essa motivação nunca no dinheiro. Sim, né? sim. Eu acho que não pode ser. Porque a pessoa começa por um sonho, né? Que não deixa ela dormir, que ela continua acreditando sempre e vai construindo, né? E quais seriam os sinais, na sua opinião, de que uma pessoa está próxima de consolidar o seu negócio? Sinais de que a empresa está numa estrutura legal agora, tá indo bem. Tá. A primeira pessoa abre a empresa, a pessoa tem um sonho. Tem um sonho. A pessoa tem um sonho. Não desiste dele. Não desiste, conseguiu, dormir. abriu a empresa, beleza, abri agora. Aí tem as dificuldades todas que, né, eu estava falando aqui que eu passei. Sim. Mas o próximo passo seria consolidar a empresa. Os sinais de uma empresa consolidada primeiro, são clientes recorrentes. É quando você começa a observar que você tem uma base de clientes que eles são recorrentes, eles não compram na sua mão uma vez só, eles, né, ou que seja prestação de serviço. O LTV está funcionando ali absurdamente, né? Ele compra sempre. Exatamente. A sua marca, o seu brand já começa a ser reconhecido no mercado, já começa a ser falada. Ah, eu preciso disso. Ah, tá, empresa tal. Então, e a terceira é estabilidade financeira. Porque antes de você chegar nessa fase, meu amigo, você está vendendo o almoço para comprar janta. Uhum. É confusão. Porque você precisa, eu preciso consolidar minha empresa. E geralmente é o que a gente falou. Você começa uma empresa sem grana. E aí o que você faz? O cara vai arruma dinheiro emprestado, faz empréstimo no banco, juros altos. Quando consegue ir no banco, porque geralmente o banco é aquele negócio. O banco sempre vira as costas de você quando você está precisando. Você não precisa, estão te oferecendo. É isso aí. É sempre assim. É isso. Aí o que o cara faz? Sempre tem um amigo que indica um agiota, né? Aí o cara vai lá no agiota, vende a alma da mãe pro cara e pega um dinheiro com juros altíssimos e o cara coloca na empresa e começa faturar para pagar o agiota. Uhum. O agiota é cada vez mais rico e você é cada vez mais pobre. Então tem toda essa dificuldade. Então, quando você consegue ver que você entrou na estabilidade financeira, você tem essa base de cliente recorrente e você, e seu brand, sua marca ali, ela já está reconhecida, esse é o momento e o sinal que que a sua empresa está no caminho, está começando ou está consolidando no mercado. E isso é um fator e o que você tem que buscar, né? Você tem que buscar isso, porque aí você tira um peso das costas e fala, graças a Deus, agora eu tô indo. Que a gente estava falando, é uma empresa no Brasil e não tem nada a ver com o tempo, tá? Porque às vezes você fala, minha empresa tem 10 anos, mas tá consolidada? Porque se a sua empresa tem 10, 15 anos... Algumas empresas demoram mais do que as outras, Não, porque se a sua empresa tem 10, 15 anos... Sim. E toda hora você não tem uma base de clientes... Sólida. Sólida, recorrente. Você não tem uma previsão de faturamento, né? Você não tem uma estabilidade financeira. Talvez até você tenha uma estabilidade financeira, mas se você não tem todos os fatores encaixados, não quer dizer que você está estabilizado, não. Amanhã ou depois, meu amigo, pode vir uma crise, alguma coisa, seus clientes... Você não tem cliente. Se você não tem cliente, você não tem venda. Se você não tem venda, você não tem empresa. Você pode ter uma maior estrutura. Acabou. Ficou a fonte, não entra grana. E puxando a sardinha para o meu lado aqui, como uma empresa estabilizada, consolidada, com LTV de clientes constantes ali, por que você investiria
em marketing da sua empresa? Qual o sentido que faz? Você não tem um departamento de marketing específico lá, né? Tem uma equipe de vendas excelente, tem um administrativo excelente, né? Tem projetistas excelentes lá, o atendimento aos clientes é excelente, mas por que você contrataria uma agência de marketing para te ajudar? Porque eu demorei a entender e hoje eu sei que o marketing não é aquele marketing que eu achava, não. Não tem a ver com só o brand da minha empresa. Não é só propaganda da empresa. O marketing que você está falando, é mercado, sua agência hoje... É mercado. É mercado, é venda, é faturamento. E uma empresa não sobrevive. No mínimo, 90% da empresa tem que ser venda. Venda. Você tem que focar suas energias, pelo menos 90% no comercial. No comercial. Você pode ter uma empresa mais bonita, mais legalzinha, toda bonita, cheirosinha e tudo. Meu irmão... Todo mundo passa e olha e fala, nossa, que bonitinho, mas ninguém compra. Aí chega o quinto dia útil. E aí, dia de pagar os funcionários. Como é que faz? Paga com brand, né? Estrutura, vai pagar? Paga com estrutura. Paga com aplauso. Não, olha que bonitinha a sua empresa, paga com aplauso. Então, eu não vou falar que eu demorei a entender isso, mas eu entendi há tempo, né? Que hoje é completamente diferente. E talvez seja uma dificuldade de você vender isso, né? De fazer essa parceria com as empresas, que eu acho que não é nem vender, é uma parceria. Que você tem tantas vantagens para o cliente e ele não consegue entender. Não, cara, isso é um desafio. Não, o cara fala assim, não, Jardel... isso meu sobrinho faz, meu sobrinho faz isso para mim. Mas meu pai sempre fez um negócio assim. Isso, cara, isso é o... Não vamos mudar, não. Vamos mudar time que tá ganhando, a gente não mexe. Instagram... tem meu sobrinho ali. Tem meu sobrinho. Eu dou um tênis pra ele faz lá pra mim. Não, ele faz umas artes aqui. Tudo bem que o sobrinho faça umas artes, mas as artes convertem em vendas, né? Porque a arte bonitinha com a sua logo é fácil de fazer. Que aí que é o que a gente tá falando. Que aí é o grande erro, que a pessoa confunde o que? Aí eu tenho um posicionamento ali de estar bonitinho e tudo. Mas o bonitinho... transforma em grana, paga a conta? O bonitinho virou dinheiro, o bonitinho, né? paga os funcionários, paga a estrutura, não paga. Porque tem uma coisa, o bonitinho, ele é mais caro e ele leva mais tempo para ser feito, né? E isso, quando você já consolidou a empresa, é mais fácil. Porque você contrata 3, 4, 5 pessoas, o bonitinho fica mais rápido e não importa tanto se ele está trazendo retorno ou não. Porque chega uma hora que a empresa ela quer ter uma marca melhor consolidada, né? Então a gente está falando aqui para um público, talvez, que está começando o seu negócio, que está construindo o seu negócio de alguma forma na batalha, na guerrilha, né? A gente fala muito isso na geração de conteúdos ali. O filmmaker da guerrilha e tal. Pô, levantou o drone na guerrilha, quase que caiu ali. Então, essa pessoa que está na guerrilha, ela tem que produzir o suficiente para fazer grana. Ela não tem que produzir o bonitinho, né? E o que acontece? Porque as etapas, você consolidou a sua empresa. A sua empresa está consolidada no mercado. Você precisa crescer. Você precisa crescer. Sim. E aí, como crescer? E aí você vai esbarrar em duas coisas. Você vai esbarrar em duas coisas. Porque, imagina, quando você está ali, você monta um negócio, você faz tudo. Tem um empreendedor que ele é o financeiro, ele é o vendedor. Sim, ele faz tudo na empresa. Tudo. Estabilizou a empresa. Ele dá manutenção. Estabilizou a empresa. A empresa, dependendo do tamanho da empresa, você já tem ali, né? O departamento financeiro, tal. Só que, para você crescer a empresa, você precisa o quê? Sair do operacional e ir para o estratégico. Porque se você continuar no operacional, você só vai olhar para dentro da empresa. O operacional não cresce a empresa. Você tem que ir para o estratégico. E como é que você vai para o estratégico se foi você que fez tudo? Se é você que dá manutenção na máquina. Você precisa de pessoas. Você precisa de time. Então, e aí como é que eu faço time? Você precisa treinar, você precisa de pessoas boas. É o que você falou, ninguém constrói nada sozinho. Você precisa de time. E aí, aliado ao time, você precisa de quê? Venda. E o que vai fazer você vender? O marketing. Então, nesse momento, você precisa... Principalmente, você precisa em todas as etapas. Sim. Né? Mas principalmente, como a gente já está falando, depois de uma empresa... Porque no começo, às vezes, você faz o seu próprio marketing. Você faz o marketing ali, vai... Mas chega uma hora... e a empresa vai crescendo, tal. Você não consegue fazer tudo mais. Então, você chega nesse momento, você precisa disso. Então, entra o marketing que você precisa e entra o time. E aí entra processos. Por quê? Como que você vai fazer para sair do operacional? Sua empresa tem que ter processos.
Que processo? As pessoas dentro da sua empresa, elas têm que saber o que fazer, sempre ficar te ligando toda hora. Ô, Nilton, como é que eu faço nessa situação? Não, o processo é esse. Ele está bem escrito, a pessoa já sabe, ó, quando acontece isso, vira uma engrenagem. E aí a coisa vai fluindo. E nesse período você precisa do marketing. Exatamente. Muito importante disso aí. Parabéns por gostar por ter a necessidade de ter o marketing dentro da sua empresa. Cara, no meio você falou uma coisa interessante, que é o quê? A maioria dos empreendedores que têm essa dificuldade de estabelecer processo na sua empresa são pessoas centralizadoras, tá? Que é um defeito. Depois, quando você começa, você tem que centralizar. Você grava, você edita, você vende, porque a gente tá falando grava, edita e vende, porque hoje o mercado é assim, né? Então você grava, você edita, você vende, aí você vai lá e cria o produto, você finaliza o produto e aí você tem que centralizar muita coisa. Mas chega uma hora que quando o cara tá muito centralizador, tá tudo muito preso a ele tem uma dificuldade que, na minha opinião, é o maior problema do empreendedor de qualquer área, que é a capacidade de dar autonomia aos seus liderados. Sabe? Eu me lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa e eu fiz um curso por essa empresa para poder implementar um novo produto dentro da empresa. Depois de um tempo de curso, o meu gerente foi mandado embora. Ou seja, quem estava mais próximo dele com as informações era eu. E eu trabalhava ali no meio da galera, né? Então você via a galera falando besteira o tempo inteiro, né? A galera que não gostava da galera do comercial, que não estava bem com o gerente, que não gostava do proprietário da empresa, do dono, né? E aí, de repente, você é promovido, você sai daquele lugar do meio da galera e a partir de agora você começa a liderar a galera. Cara, foi o maior desafio da minha vida. Por quê? Antes de eu passar a liderar a galera, quando eu passei a liderar a galera não foi avisada disso, cara. Então, eu tava trabalhando com os caras, subi no escritório, desci chefe. Só que quando eu desci chefe, ninguém sabia. Só eu que sabia que eu era o chefe. E aí eu tinha aquele cargo de gerente, aí chegou lá embaixo, olha, já deu gerente aqui e tal. Aí os caras começaram a olhar pra mim assim, falaram, gerente? Como assim, gerente? Cara, a gente tinha que carregar uns caminhões, fazer um monte de coisa assim. E eu lembro que às vezes o pau quebrava. Ao invés de eu falar, fulano, precisa você fazer isso aqui, ó. Eu mesmo ia lá. Na verdade, eu trabalhava mais que todo mundo. Porque os caras ficavam pensando assim, você não manda ninguém, você não é gerente de nada. E tinha uns caras assim que tinham um esquema, sempre pegava uma coisa ou outra ali, levava da empresa. E eu já comecei a falar, poxa, gerente... Se eu sou gerente, então eu tô super preocupado agora com o faturamento. Eu não quero que a empresa tome mais prejuízo. Aí eu falei, olha, gente, tem um lugar ali atrás por onde vaza a mercadoria, né? A gente precisa resolver isso de alguma forma. Aí os caras já ficaram sabendo, o gerente já estava ameaçado. Falei, cara, eu tô fora. Por quê? Sem autonomia... não existe promoção. Não existe. Sem autonomia não existe equipe. Sem autonomia você manteve tudo centralizado, fingiu que delegou, mas se não delegou de verdade, você simplesmente está se enganando, sua empresa não vai andar porque os processos não vão ser instalados. O problema vai continuar lá, né? Você acha que sim, você tem que delegar. Infelizmente hoje o grande entrave, um dos grandes entraves, porque você precisa, para crescer, você precisa marketing, venda, né? Uma coisa atrelada à outra. Processos e pessoas. Não, com o produto você já tem. O produto já tem. Eu já estou falando do crescimento. Você já estabilizou a sua empresa. E processo. Processo, beleza. O marketing, você contrata a Domo. Né? Que aí o marketing faz você vender, mas aí pessoas. Hoje o grande gargalo é pessoa. Porque tem gente, mas pessoas que realmente, como eu falei lá atrás, quando eu comecei com 17 anos, eu fiz o meu melhor. Mas as pessoas não querem fazer o melhor para os outros. Sim. As pessoas não querem fazer o melhor. Sim. Então, a gente tem que criar. E como fazer isso? Como ter uma retenção maior de clientes, de funcionários, de colaboradores e tudo. Aí você tem que criar situações. Por exemplo, eu estou criando uma lá agora que, o funcionário que não atrasar e não faltar nenhum dia, eu vou dar uma cesta básica de brinde pro cara. Benefício. Você tem que ficar criando coisa que não precisava. Por quê? Porque é a obrigação do cara não atrasar e chegar. Mas enfim, então,
O conselho que eu posso dar hoje é invista em pessoas. Por mais difícil que seja, invista em pessoas. Não interessa se essas pessoas vão ter uma participação da empresa para te ajudar a crescer. Sim. Porque quando você olha para os grandes cases de sucesso, as grandes empresas, você vê que elas não foram sozinhas. Você vê que tiveram pessoas ali que em um determinado momento se associaram ali, os talentos se associaram para fazer o negócio ir embora. Então, isso é muito importante, investir nisso. E hoje é uma dor. E a gente tem que, infelizmente, é isso. E como é que você forma pessoas? Cara, é do zero. Você tem que encarar. Você pode identificar dentro da sua empresa pessoas. Claro que o legal é que você identifique dentro da sua empresa e promova essas pessoas. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. É o seguinte, olha, você tem um excelente vendedor. O cara é o número 1. O cara bate todas as metas. Aí você fala, cara, eu vou promover esse cara, vou colocar ele como gestor, vou colocar ele como gerente do comercial. Ele era bom vendedor, né, no caso, né? Você perdeu o vendedor, porque ele vai pra lá, não consegue executar. Você perdeu o gerente, perdeu o vendedor. Porque aí o cara não consegue voltar mais, porque ele acha que você tá rebaixando ele. Você perdeu os dois. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E tem uma grande dificuldade que são pessoas... as pessoas querem se capacitar. Hoje mesmo eu tenho um grupo de uma unidade da minha empresa, eu tinha mandado um vídeo para eles que eu achei muito interessante, que ensinava muita coisa legal de vendas, então mandei para o grupo do comercial. Falei, gente, falei pro time, tô mandando esse vídeo, você tem uma semana aí, se tiver um tempinho, assiste esse vídeo e me manda um relatóriozinho do que vocês acharam. Sim. Chegou nenhum relatório. Chegou nenhum. Aí hoje eu mandei lá do grupo assim, você tá achando que eu esqueci? Eu quero os relatórios na minha mesa. Até amanhã eu quero os relatórios. Entendeu? Então, aí eu falo, pô, o que custa pra pessoa tirar 1h30 do seu tempo e assistir um vídeo que vai te melhorar como pessoa, como colaborador e que automaticamente você vai poder ser mais bem remunerado? Sim, sim. Essa dificuldade que o empreendedor enfrenta para poder montar os processos ali é a cultura da empresa. Né? Cultura. E cultura tem uma frase, nem sei de quem que é, que você monta uma estratégia, escreve um planejamento, prepara tudo e a cultura ela come a estratégia no café da manhã. Né? Não importa quanto você planejou, preparou as coisas ali. O forte de uma empresa consolidada está na cultura. E às vezes mudar a cultura não é fácil, é doloroso, você tem que dispensar pessoas, você tem que fazer novas contratações e contratar da melhor forma possível. Não, implantar. Implantar a sua cultura. Implantar uma nova cultura que você percebeu agora. Agora eu percebi uma cultura, não no seu caso, mas agora o empresário está vendo esse podcast e percebeu que ele precisa de, poxa, quero que meu vendedor atenda melhor o meu cliente, porque o cliente é fundamental para os negócios. Então eu não quero que o cliente mais seja maltratado. Talvez não dá para transformar aquele vendedor. Talvez você precise de um outro vendedor e aquela pessoa vai se dar bem na vida em uma outra coisa. Tem um livro, eu não sei se... Eu confundo o nome dele sempre, se é João Paulo Lema ou se é Jorge Paulo Lema, da Ambev. Paulo Lema, né? Paulo Lema é da Ambev, Paulo Lema da Ambev. É Paulo Lema só, né? Não, sei lá. Deixa eu confundir. Depois a gente vai escrever aqui embaixo como é que é. Paulo Lema, né? É o Lema da Ambev lá. Que é o livro que chama Sonho Grande. Porque antes deles comprarem a Ambev, né? Na verdade, eles não compraram a Ambev, né? Eles compraram as empresas de cerveja e construíram a Ambev. Mas antes daquilo, eles tinham um banco que chamava Banco Garantia. E a cultura do Banco Garantia era uma cultura absurda e que sempre funcionava. Sempre funcionava do jeito surreal, assim. As coisas davam muito certo. E eles tinham em mente o seguinte, olha, se a gente vai comprar a Antártica, se a gente vai comprar a Brahma... Se a gente vai comprar essas empresas de cerveja, né? Que era um ramo que vinha crescendo e a Ambev foi que expandiu esse crescimento, né? Se a gente vai comprar uma dessas empresas, a gente precisa comprar mais do que 50%. Porque a partir do momento que você tem mais do que 50% de uma empresa, você implementa a sua cultura. Você que vai mandar. Por isso que a Ambev é o foguete que é, né? Essa empresa absurda. A Ambev, né? E todas as empresas, né, que eles compraram, foram comprando e pega e a cultura. E se formar a cultura realmente é muito difícil, mas é o mais importante. E sem ela, a sua empresa não atinge o máximo potencial. Porque a cultura é o seguinte, na verdade, quando você tem uma cultura, o cliente, por quê? Você não tem como ter acesso a todos os clientes. Impossível. Se você tem uma cultura
na empresa, não interessa se o seu cliente está falando com o comercial, ali, o vendedor, ou se ele está falando com o dono da empresa. É como se você estivesse falando com a mesma pessoa. Sim, sim. A cultura é a mesma. A cultura é isso. É isso. O que eles construíram no Banco Garantia, que levaram para a Ambev, é como se o cara estivesse tendo contato direto com as ideias do Paulo Lema. Isso aí. O cara sente isso na hora que ele tem contato com a empresa ali. Por mim eu ficava aqui mais umas 2 horas Depois conversando. que esquenta, fica mais fácil, né? Fica umas 2 horas conversando, mas a gente tem que ir, né? A gente também tem um compromisso agora, né? Sim. O compromisso agora é ótimo, né? Porque a gente tá gravando esse podcast, talvez ele sobe daqui 3, 4 dias, o compromisso já foi. O compromisso já foi. Mas aqui... A gente tem um compromisso agora que é muito legal, inclusive, que é o lançamento da Legato Automóveis, né? Isso. Uma empresa, assim, familiar, mas que... Se você olhar, nem parece familiar, pela estrutura forte que é, né? Às vezes a empresa familiar tem aquele lance, o filho briga com o pai, aquela confusão, né? É a empresa de uma família, assim, sensacional, né? Aproveitar e mandar um abraço pro Ferreirinha, né? Mandar um abraço pro Áureo, pro Leonardo. Né? Pra Jane. Sucesso pra Jane, pra todos eles. Daqui a pouquinho a gente está lá prestigiando a inauguração. Gente, é uma empresa de carros premium, que tá na Contorno, porque conhece Belo Horizonte, tá na descida do tobogã ali, um negócio maravilhoso. Ficou lindo o que eles fizeram lá. Eu tive a oportunidade de produzir alguns conteúdos lá dentro com o Ferreirinha, né? Com o Ferreirinha, com o Matheus. Vale a pena, tá? Passar pra ver, passar pra comprar. Passar pra comprar deve ser melhor, né? Tipo assim, sei lá, o carro de meia milha. Meia milha começa a brincadeira. Meia milha com a brincadeira começa em meia milha ali. Né? Separa meia milha. Siga nos stories aí, daqui a pouco a gente vai estar postando. Legal do automóvel, assim, interessante demais. Jardel, tá chegando no final, se você quiser... Não, você que é o convidado. Eu queria que você fizesse primeiro as suas considerações finais. Então, convidado assim, entre aspas, né, gente? Já vamos esclarecer isso aqui. A gente é um parceiro. A Domo é uma agência de marketing e o DomoCast é um podcast que a gente cria junto, sabe? Que a gente vai tocar junto aqui, né? Às vezes vocês podem ver o podcast do DomoCast que o Nilton vai estar sozinho com alguém conversando, ou em algum outro eu posso estar sozinho com alguém conversando, mas a gente vai se esforçar ao máximo junto e para misturado. estarmos em 2 aqui, junto e misturados, entrevistando as pessoas aqui. Tem muita gente legal já, que a gente já organizou para vir, né? E isso é interessante. Faz as considerações finais que eu vou nesse Olha, a gente falou, né, pro empreendedor, se a gente pegar, a gente falou de 3 etapas aqui, que é o sonho. Depois a abertura, quem abriu o seu negócio. Sim. Abriu e consolidou. Resiliência para consolidar. Né? E depois a gente falou do crescimento. As dores do crescimento. Então, eu vou deixar aqui... Para cada pessoa que tiver nenhuma dessas etapas, eu vou deixar aqui uma mensagem que seria o seguinte. Para a primeira, quem tem um sonho, que tem uma vontade de empreender, é o seguinte, olha, a hora é agora. É agora. Não espere o momento perfeito, porque ele não existe. A hora é agora. Para a pessoa que já abriu o negócio, para a pessoa que já está ali com o seu negócio, ou que o seu negócio está ali andando, que está na dificuldade para consolidar o negócio, é o seguinte, se você está nesse negócio e acha que esse negócio, que você está no caminho certo, que é o negócio seu, não desista. Continue. Para a pessoa que já estabilizou o negócio, seu negócio já está estabilizado, mas está estagnado no crescimento, não está crescendo, não tá olhando para crescimento, é o seguinte, quem não cresce, diminui. E agora o último, que serve para todo mundo. Acredita em você, tenha fé em Deus e vai buscar o que é seu. Maravilhoso. Eu vou fazer as minhas considerações finais, eu vou contar com a sua parceria. Me faça as perguntas aí, as 3 considerações que você fez, vai. A primeira é... A primeira Das 3 etapas. Tá. Não, a primeira etapa é o do sonho, né? Do sonho. Para você que está sonhando, entenda uma coisa. Ninguém tem nada a ver com seu sonho. Ninguém tem nada a ver com seus objetivos de vida. Você é o protetor, o detentor e o responsável pelo seu sonho. Então... planeje o máximo possível sem revelar o próximo passo. Não fica revelando, mas eu tive uma ideia aqui, baita ideia. Fulano, tive baita ideia. Não, aprende a guardar as suas ideias para você, porque quando você for executar essas ideias, as pessoas vão saber, sabe? Se sair do papel ou não, elas vão saber do mesmo jeito. Então, sonhe grande,
planeje grande, escreva tudo, deixe tudo pontuado, cada passo, e no momento certo revele isso. Não sai contando feito um maluco não, porque isso vai te atrapalhar e muito. E para as pessoas a pessoa que já montou o negócio, que já está ali nas dificuldades para consolidar o negócio. Isso. Para quem já montou o negócio e está enfrentando dificuldade, o meu conselho é o seguinte: talvez esteja na hora de pivotar. Se você achar que não está indo bem, né? O que eu falei, se você não é que está indo bem, é se você achar que aquilo não é o caminho certo. É pivotar que fala, pivotar, né? Pivota e vai para outro negócio. Talvez o seu negócio não está dando certo porque não tem nada a ver com você. A gente falou sobre tantos motivos que levam uma pessoa a não ter sucesso em seus negócios, e um deles é esse: é escolher um negócio que não estava dando certo. E não tenha medo de mudar, tá? Não, peraí, Jardel, mas não tá dando certo porque eu vacilei ali no marketing, eu vacilei no planejamento. Então tá, conserta isso, seja resiliente, e mais do que resiliente, né, é um conceito também, seja antifrágil, sabe? A antifragilidade tem a ver com já não sentir mais as dores do processo. Você continua, você não é frágil mais, você vai em frente. Então, siga isso, mas se tá dando muito em ponta de faca, você tem que pivotar. Às vezes dentro do negócio, às vezes em um novo negócio. E o último é? E o último, penúltimo, né? O penúltimo é a fase de crescimento. A pessoa que já consolidou a empresa, mas tá ali estacionada, sem crescimento. Sim, sim. Gente, ninguém vai ficar triste por ter ficado grande. Isso. Né? As pessoas vão ficar tristes por terem ficado medianas, ou então porque o seu negócio faliu. Então trabalhe para o seu negócio ser grande. É difícil? É, para todo mundo. É desafiador? É, para todo mundo, né? Você tem um desafio que não, mas só eu que enfrento essa dificuldade. Não, todo mundo enfrenta. Todo mundo fica sem grana, todo mundo perde parceria, todo mundo perde cliente, todo mundo precifica errado, todo mundo escolhe um caminho errado e de repente tem que mudar as coisas em cima da hora. Mas faça uma coisa grande, crie uma coisa grande, porque você não vai se arrepender. Ninguém se arrepende de ser grande. Isso aí. E a última é um geral. É um para todo mundo, que encaixa para todo mundo. É isso aí. Gente, o geral que se encaixa para todo mundo é... Não querendo ser religioso e não sendo, né? Eu não sou religioso. Eu te conheço de maneira não sou religioso, mas coloque Deus em todos os seus caminhos. Não faça as coisas de sua própria cabeça pensando que elas não têm um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Tudo na vida tem um motivo, tudo na vida tem um caminho e tudo na vida tem uma conclusão, sabe? Então, coloque Deus em tudo. Eu não tô falando de colocar religião, sabe? Porque quando a gente pensa em religião, aí eu tenho que ir para aquela ideia, olha, se você não crê em Deus, crê no universo, não importa. Eu creio em Deus e eu te incentivo a crer em Deus, sabe? Em um Deus amoroso, gracioso. Creia nesse Deus. O Deus que Jesus chamava de Pai. Né? O Deus que Jesus chamava de... Pronto, definiu super bem. Creia no Deus que Jesus chamava de Pai. E dê uma analisada ali em como Jesus tratava as pessoas, você vai se encontrar muito bem ali. Creia em Deus, tá? Porque na dificuldade, no medo, na depressão, na hora das fragilidades, é Ele que vai te levantar. Porque por mais que você esteja casado, tenha filhos, família, amigos, funcionários, o negócio esteja rodando, ainda assim, tem horas que só Deus pode te tirar de problemas psicológicos, né? De depressão, crise de ansiedade, medo, crise de pânico, da caverna. Só Deus pode tirar da caverna. Gente, então assim a gente conclui o nosso primeiro episódio aqui do DomoCast. Nilton, obrigado. Que isso, irmão. Foi bom demais estar com você aqui. A gente tá junto, a gente ter startado isso aqui, que a gente está planejando tanto tempo. E nos sigam nas redes sociais. Minha rede social é Jardel Assis. A rede social da Domo é domo.ag. A do Nilton é? A minha é Nilton Máximo, mas eu criei um novo perfil agora, né? Que eu vou estar concentrando mais essa parte... Tá falando, né? Mais essa parte espiritual e essa parte empresarial. newtonmaximo.ofc. Isso. Nos siga nas redes sociais e muita coisa nova vindo por aí. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.